Mais uma vez, boa noite a todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, depois de uma semana intensa, uma semana corrida, de bastante trabalho, de bastante lutas, mas também de vitórias, como nós cantamos aqui agora há pouco, também de vitórias. Porque a nossa vitória, ela vem do Senhor para nós. Amém? E se tem uma coisa que Deus sabe, irmãos, vê, sente, são as nossas lutas. Nós não podemos jamais imaginar, conceber um Deus distante. Pelo contrário, um Deus distante que não se importa conosco, não, pelo contrário, ele é um Deus presente e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Sejam esses detalhes grandes, significativos, ou seja eles detalhes singelos, pequenos, do dia a dia, que talvez aos nossos olhos poderiam passar despercebidos, mas não passa despercebidos aos olhos do Criador, daquele que te formou no ventre da sua mãe, que conhece a sua luta, a sua necessidade, e que deseja o melhor para nós. Amém, irmãos? Hoje eu quero dividir com vocês uma palavra de encorajamento. Instrução sempre, mas com cunho mais de encorajamento. E eu penso que é muito importante, ao longo da nossa caminhada cristã, nós relembrarmos, nós trazermos à tona alguns ensinamentos que nos estimulam, que nos encorajam, que nos animam. Isso é muito importante, porque ao longo da caminhada, quantas vezes nós não nos sentimos desanimados? Eu, por exemplo, essa semana, vou dar um exemplo, desculpa, um exemplo bem prático para vocês, real, prático. Essa semana eu tive muita dificuldade com cansaço físico. Lidar com essa carcaça que vai se deteriorar, que vai voltar ao pó. Irmãos, como é difícil. Eu me senti, compartilhei aqui na quarta-feira na reunião de oração, inclusive pedi oração por isso. Falei, irmãos, ore por mim. Fisicamente eu tenho me sentido assim muito cansado, desgastado. E esse cansaço físico ele nos atrapalha nas nossas principais tarefas. Então, como é importante nós trazermos à tona, e ó que eu sou novo, hein? Como é importante trazermos à tona esses princípios. E o tema da nossa conversa é esse aí, ó, nós somos peregrinos no mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, reforça isso para ela, fala assim, olha, você é peregrino no mundo. Ser peregrino no mundo. E o texto base que eu quero trazer para vocês, além de outros textos que eu mencione aqui, está lá na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2. Abre comigo, por favor, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Versos 11 ao 17. Muito legal, porque Pedro escreve para um grupo de cristãos dispersos por algumas partes do mundo, especialmente províncias romanas da Ásia Menor, um grupo que havia se disperso
Provavelmente, essa dispersão ela teve início a partir da morte do primeiro mártir cristão chamado Estevão. Lembra lá em Atos dos Apóstolos? Ele é morto apedrejado e a partir daí a igreja fica com medo. E nada mais natural, né, irmão? Se eu tivesse lá, eu também ficaria com medo, porque desencadeia a partir dali uma perseguição. E aí os cristãos saem pelo mundo. Numa primeiro instante, numa primeira avaliação, isso é ruim, mas depois a gente vai perceber que isso é bom. Eu fico assim, eu fico maravilhado com Deus, como Ele usa até as dificuldades para cumprir o propósito dele. E a igreja sai, se dispersa, e com essa dispersão geográfica, houve a possibilidade da pregação, do anúncio do evangelho em várias partes do mundo. Mas também, irmãos, é importante lembrar que a perseguição naquele contexto, ela não se deu só por um decreto que os imperadores romanos, eles escreviam contra os cristãos, contra a igreja. Pelo contrário, em muitas ocasiões da história da igreja primitiva, as perseguições, elas partiam da própria população civil daquele determinado local, que eram confrontadas à luz das escrituras, eram confrontadas com os seus pecados, com a sua vida desprovida de obediência a Deus. Então, por causa disso, as perseguições, então, elas começavam, e certamente a igreja sofria. Esse grupo foi um grupo que sofreu perseguição. E também assim, é importante mencionar que provavelmente, eu digo provavelmente porque nós não temos certeza por causa das datas. É muito difícil mencionar com precisão as datas que foram escritas, os textos, os livros da Bíblia. No caso da primeira carta de Pedro, né, há uma enorme dificuldade de datar com precisão quando a carta foi escrita. Provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo, e nesse ano provavelmente também o imperador que estava governando Roma era um imperador chamado Nero, um homem muito mau, um homem muito sanguinário, que perseguiu a igreja, que inclusive iluminou as ruas de Roma com os cristãos que eram queimados vivos. Sem contar aqueles irmãos que eram lançados no Coliseu ao bel prazer do imperador, né? E se tornavam comida de leão. Então é para esse público, é para essas pessoas, esses crentes fiéis como eu e você, que Pedro escreve 2 cartas. E nessas cartas, algumas palavras, se você for estudar com calma, não dá para eu entrar em detalhes, mas se você for ler e estudar com calma, dentre muitas palavras-chave que você vai encontrar ali, uma delas é a palavra santidade, é a palavra obediência. Pedro está convocando, olha lá, no início da carta, ele começa com essa palavra. Olha lá, capítulo 1. Verso 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. E aí aparece pela primeira vez a palavra peregrinos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então você vai encontrar nessa carta muito a repetição da palavra obediência, da palavra santidade, do encorajamento do apóstolo para aquele grupo de cristãos para deixar a velha vida, o passado com os seus pesadelos para trás, e se revestirem da nova vida, da nova identidade que eles receberam em Cristo. E eu acredito, irmãos, que não tem encorajamento melhor do que esse.
de nós recebermos uma carta que circulou ali por aquelas regiões, foi circulando, uma carta circular, e que encorajou muitos cristãos, muitos crentes que estavam passando não só por perseguição, desculpa, mas por outros tipos de dificuldades. Ele vai falar também muito sobre sofrimento. Então vale a pena estudar as duas cartas de Pedro. E eu quero deixar para você, só para fixar bem, uma definição básica de peregrino. É o indivíduo andante, que viaja, que empreende longas jornadas, que é estrangeiro ou estranho, transitório. E agora eu gostei dessa parte na definição, que é alguém de qualidade excepcional. Olha só, uma definição básica de uma pessoa peregrina, um andante que viaja, que empreende longas jornadas, que é um estrangeiro, um estranho, muitas vezes no local que ele está, e é alguém de qualidade excepcional. Se você é peregrino, eu sei que você é, assim como eu, essa palavra para você. Você é uma pessoa de qualidade excepcional. Amém? Você é diferente. Você é diferente. Nós somos diferentes. E certamente esse tema nos conecta com personagens bíblicos importantes, cuja história e experiência de vida tem muito a nos ensinar. Além disso, irmãos, preste atenção, essa temática ela nos conecta com um longo período da história do povo hebreu, do povo de Israel. História que teve início, que teve um novo recomeço, logo após o dilúvio. Nós conhecemos bem o registro da criação, lá em Gênesis capítulo 1 e 2. E lá na frente, Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai mencionar, o autor de Gênesis vai mencionar que a maldade, a perversidade humana, ela aumentou na terra. E se tem uma coisa que Deus não tolera, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, é a perversidade, é a maldade, é o pecado. Pastor, por que Deus não tolera isso? Por uma razão simples, irmãos, que as Escrituras nos apontam. Deus é santo. Deus é santo. E ele, então, o texto segue, eu vou passar rapidamente por causa do tempo, por causa da perversidade. Deus se arrepende de ter criado o homem. E ele então chama Moisés, chama Noé, faz uma aliança com ele, porque Noé foi o único justo encontrado por Deus naquele momento, naquela geração. E Deus fala, Noé, faz o seguinte, constrói uma arca bem feita. Deus dá o projeto arquitetônico, demais isso, né? Ele entrega o projeto nas mãos de Noé e fala, constrói a arca, porque eu vou acabar com o mundo. Eu vou destruir tudo. E nós conhecemos, irmãos, a história. Chove durante 40 dias e 40 noites. Não sobra nada. Só Noé, a sua família e o casal de cada animal que Deus mandou entrar na arca. Deus preserva a vida daqueles que são fiéis a Ele. Deus preserva a vida daqueles que são íntegros aos olhos dele. E nós sabemos que são justos aos olhos dele. E nós sabemos, né, irmãos, que a justiça que nós recebemos, na verdade, ela é imposta, ela é imputada a nós. Ninguém é justo aos olhos de Deus. Nós recebemos uma justiça que vem de Cristo sobre nós. É uma justiça imputada a partir do sangue de Jesus. É por isso que quando Deus olha para você, olha para nós, olha para mim, Ele nos considera justos. Porque o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Amém.
Então, eu quero chamar você, eu quero te convidar a entrar nessa viagem comigo. Uma longa viagem, irmãos. Eu ficaria aqui horas. Não dá tempo, lógico, né? Eu tenho que resumir em 40 minutos no máximo. Mas eu quero convidar você a entrar, a embarcar nessa viagem histórica comigo. E nessa viagem histórica, eu quero mencionar um protagonista, um homem que foi muito importante, conhecido como patriarca da fé. Sabe quem é ele? Quem é esse personagem? Oi? Paulo? Será? Foi chamado patriarca da fé. Quem foi? Abraão. Abraão. E primeiro recebeu o nome de Abrão. Abrão. Qual o significado? Pai exaltado. Eu acho que o significado de Abrão, do nome Abrão, irmãos, não é muito próprio para um ser humano. Mas, enfim, o significado é esse: Pai exaltado. E que posteriormente teve o nome alterado por Deus. Deus chama ele e fala: agora, a partir de agora, você se chamará Abraão. Deus acrescenta um azinho, uma letrinha. E Abraão, não mais Abrão. Abraão significa pai de muitas nações. E num determinado momento, eu acho isso fantástico, irmãos, como Deus é. Ele é demais. Num determinado momento, Deus chama Abraão e fala assim: sai da sua tenda. Lembrando que era um povo nômade. Eles viviam circulando pelo mundo, pelos desertos da vida. E fala para ele: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Eu não sei se você algum dia, quando era criança ou adolescente, tentou, irmãos, contar as estrelas. Será que é possível contar as estrelas? Será que é possível contar cada grãozinho de areia da praia? Não é possível. E Deus chama ele e fala: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é possível contá-las. E Deus diz para ele: olha, assim será a sua descendência. E sabe quem é você e eu hoje, ao longo desse registro histórico? Nós somos descendentes, sabe de quem? De Abraão, o patriarca da fé, um homem falho, um homem que, quando saiu pelas perambulâncias da vida como um peregrino, com medo de ser morto, anunciava aos faraós da vida que a sua esposa, chamada Sara, na realidade não era sua esposa, era sua irmã. E Deus é tão zeloso, irmãos, que quando os faraós, porque a Bíblia diz que Sara, ó, pensa numa mulher linda. A Bíblia diz que ela era linda. Fico tentando imaginar, né? E a Bíblia diz que os faraós, quando viram ela, já que era irmã dele, trazia para o palácio. E Deus, irmãos, para preservar Sara e Abraão, aparecia de noite em sonhos e dizia: olha, não toque nessa mulher, ela tem marido. E depois Abraão foi repreendido por causa disso. Onde já se viu? Mulher fala que é irmã, que negócio que é esse? São esses homens, irmãos, assim como eu e você, que Deus chamou e que fez parte da história. Gente falha, gente fraca, gente limitada, assim como eu e você, mas que Deus escolhe para escrever a sua história. E Abraão, ele começa a sua jornada de peregrinação. Abre sua Bíblia comigo, Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ele inicia a sua jornada de peregrinação a partir de uma ordem direta que Deus dá para ele. Gênesis 12, 1. Está escrito assim: sai da sua terra. Olha a palavra de Deus para ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E nós também não podemos esquecer que, atrelado à ordem, tinha uma promessa. Qual é a promessa? Está na sequência. Olha, eu farei de você, versos 2 e 3, farei de você um grande povo.
e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei. Eu é que não queria amaldiçoar Abraão, hein? E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa, irmãos. Primeiro vem a ordem e atrelada, junto de mãos dadas com a ordem, vem a promessa. Abraão, você será uma bênção. Eu farei de você um grande povo. Outra menção importante nesse relato histórico é a postura de Abraão, que ensina algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, que a obediência e a confiança em Deus nos conduz a desfrutar das suas promessas. Às vezes, irmãos, a gente quer desfrutar das promessas sem antes fazer o que Deus manda. Às vezes, a gente quer desfrutar das promessas antes da obediência. Primeiro nós obedecemos e depois nós desfrutamos das promessas. Amém? Então, ele nos ensina obediência, confiança em Deus. E também eu quero enfatizar que as promessas de Deus, não esqueça isso. Eu aprendi isso na pele, irmãos. As promessas de Deus não nos isentam das dificuldades e dos desafios difíceis. Às vezes a gente pensa numa promessa de Deus, é como se ele pegasse a gente no colo e falasse assim para a gente: meu filho, minha filha, fica tranquilo, você tem que atravessar esse vale. Você tem que atravessar esse deserto, essa luta difícil. Fica tranquilo, eu vou te carregar no colo e vou te deixar lá do outro lado, tranquila. Você não vai passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade. Pelo contrário, irmãos, as promessas de Deus, elas nos colocam frente a frente a dificuldades e desafios difíceis de encarar. Quando Deus chamou Abraão e mandou ele sair da terra dele, Abraão tinha 75 anos. Para um pouco e tenta imaginar uma logística rápida, voltando mais de 1000 anos atrás. Não estou sendo preciso, está no tempo, talvez mais do que isso. Mas mais de 1000 anos atrás, você com 75 anos, como é que será que estava a saúde de Abraão com 75 anos nesse tempo? Um homem rico, tinha muitos rebanhos. A Bíblia diz que Deus manda ele sair. Ele tinha 75 anos para ser um peregrino, para ir para uma terra que Deus não deu sinal para ele, Deus não deu mapa nas mãos dele, não tinha GPS, não existia internet, nada disso, irmãos. Deus simplesmente chama ele com 75 anos e diz uma ordem direta: sai da sua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Pensa na dificuldade, pensa na logística. Empreender uma viagem assim, levando todos os rebanhos de animais, camelos, cabras, ovelha, mulher, filho. Já pensou? Levando tudo, empreender uma viagem dessa pelo deserto, onde a água era escassa, onde os alimentos eram escassos, onde os animais peçonhentos poderiam atacar. Imagina. Era muito difícil, irmãos. Não é como hoje, que a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz, se tiver calor, bate o dedo no botão do ar-condicionado. Se for carro, né, ainda não cheguei nesse nível, irmão. Mas se for carro automático, põe lá no automático. Daqui a pouco vai apertar um botão: Alexia, me guia até tal lugar. E o carro vai te levar até lá. Não era assim, não tinha essas coisas. Irmãos, sair de um lugar a pé, com toda a sua família, era se expor ao deserto, era se expor ao calor intenso, era se expor aos animais, era muito difícil.
Mas o que que Abraão faz? Ele sai. E eu fico pensando, quando eu estudo as Escrituras, se você for lá no livro de Josué, capítulo 24, Josué faz uma menção ali importante. Ele vai mencionar que Terá, quem foi Terá? Foi pai de Abraão, era um homem idólatra. Ele adorava outros deuses. A Bíblia mostra, irmãos, que alguns desses personagens importantes da história de Israel tinham em suas tendas imagens de ídolos. E Josué vai mencionar, olha, Terá, pai de Abraão, era um homem idólatra, adorava outros deuses. E eu penso, irmãos, que uma das coisas, primeiro que Deus tinha uma promessa muito abrangente para Abraão, muito, lembra? Deus é sempre mais, as suas promessas é sempre mais do que a gente pode imaginar. Mas eu penso que um ponto, uma ênfase de Deus ter mandado Abraão sair da sua casa era por causa da idolatria também. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Esse povo é idólatra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu queria descrever um pouco nesse cenário algumas dificuldades, e olha que não foram poucas, hein? E os desafios, só para você tentar pensar um pouco. Quando Abraão sai da terra onde ele habitava, chamada Ur dos Caldeus, rumo a Canaã, ele levou sua mulher, seus rebanhos, seu sobrinho Ló, lembrando que o pai de Ló, chamado Harã, se eu não me engano, ele havia morrido ali em Ur dos Caldeus. Então Abraão leva o seu sobrinho junto, e naquela terra habitava um povo chamado cananeu, os cananeus. E isso é uma grande dificuldade, porque já pensou se sair de uma terra, chega na outra, pensando que lá está em ordem, desabitado, chega lá, tem um povo lá. Ou seja, isso gera conflitos, confrontos, para que você possa tomar posse da terra. Olha que dificuldade. Outra, o texto diz que houve fome rigorosa naquela terra, e ele teve que sair dali e se deslocar para o Egito. Do Egito, ele parte para o Neguebe. Outra dificuldade, há uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão com os pastores do rebanho de Ló, seu sobrinho. Quando eles chegam no Neguebe, os cananeus e os ferezeus estavam habitando lá. Quando eles dividem, eles se separam, né? Você vai ver isso na história, Abraão e Ló se separam, porque os rebanhos deles eram grandes e eles não tinham condições, mas a terra de sustentá-los, eles se separam. Ló vai viver perto de Sodoma. Lembra aquela cidade Sodoma e Gomorra que Deus destruiu por causa do pecado? O texto diz que Ló é capturado, né, por 4 reis, e Abraão enfrenta, junto com os seus guerreiros, esses 4 reis e as suas tropas, liberta seu sobrinho Ló. Olha quanta dificuldade, irmãos. Olha quanta luta, quanto desafio. Tudo para chegar onde? Numa terra que ele nem conhecia, que ele nem sabia. E depois de tudo isso, ele ouve a voz de Deus dizendo, olha lá, Gênesis 15:1, Deus diz para ele, não tenha medo, Abraão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. Também ele recebeu outra promessa. Naquele tempo, naquela cultura, irmãos, não ter filhos era uma vergonha gigantesca. Era uma humilhação. Sara, as mulheres se sentiam humilhadas, desprezadas, rejeitadas pelos próprios maridos. E o texto diz que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Mas Deus aparece para eles e diz, olha, sua esposa vai engravidar.
vocês terão um filho, o filho gerado por você, Abraão, será o seu herdeiro. Sabe quantos anos Abraão tinha, irmãos, quando Isaac nasceu? 100 anos. Eu, eu fico pensando, irmãos, só pode ser coisa de Deus, não é? Deus é assim. Ele escolhe fazer as coisas do jeito dele, e o agir dele, irmãos, é extraordinário. É extraordinário. Como pode? A gente pode perguntar, isso é um questionamento legítimo. Quando a gente olha para esse texto, como pode um homem de 100 anos? Sara tinha provavelmente 90 anos, mais ou menos. Como pode uma mulher de 90 anos gerar um filho no próprio ventre? Como é que pode amamentar uma criança? Como é que sai leite, irmãos, de uma mina dessa? Como é que sai leite dos seios de uma mulher com 90 anos? Irmãos, isso é coisa de Deus. E a Bíblia diz que no tempo exato, certo, nasce Isaac. E no significado do nome de Isaac é muito natural, muito propício. Significa riso. Porque Sara ri, ela simplesmente ri, dá risada. Porque ela pensa, como é que pode? Uma senhorinha como eu e o meu senhor de 100 anos gerar um filho. Mas ele recebeu essa promessa. Nasce Isaac. E ele também recebeu a promessa de Deus. Olha quanta promessa, hein? Que os seus descendentes seriam estrangeiros numa terra que não pertencia a eles, onde eles seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus estava fazendo menção ao cativeiro egípcio, e nós sabemos que essa promessa também se cumpriu. E eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção para dizer o seguinte: peregrinação envolve fé prática. Sai da sua terra, sai do seu contexto, vai para uma terra onde eu lhe mostrarei, uma terra que eu mostrarei. Peregrinação, irmãos, envolve longa obediência. Obediência não é uma coisa que a gente faz só quando a gente quer. Pelo contrário, aliás, não é questão de querer, de sentimento, de desejo. Obediência é questão de princípio de Deus. Sentindo ou não sentindo, eu preciso obedecer. Vamos ler junto comigo para fixar melhor na nossa memória algumas ênfases aqui. Primeira, peregrinação envolve, vamos lá? Fé prática, longa obediência e confiança em Deus. Nunca esqueça isso. As promessas de Deus nos conectam com dificuldades reais que precisamos encarar. Deus está conosco. Não tenha medo. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Deus está conosco. Deus está contigo. Não tenha medo. E por último, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Nunca esqueça, irmãos, nunca esqueça. Você e eu, nós fomos chamados com propósito. Aliás, se tem uma coisa que Deus não faz, é desperdiçar tempo. Pelo contrário, Deus faz tudo com um propósito, muito bem feito, muito bem projetado e muito bem detalhado. E a peregrinação ela envolve isso. Fé prática, longa obediência e confiança em Deus. E é isso que vai nos conduzir às suas promessas. E as promessas de Deus, elas nos conectam com dificuldades reais que precisam ser encaradas de frente. Nós não seremos poupados.
certamente nós não seremos poupados, mas Deus estará conosco. Nesse texto, já agora saindo um pouquinho do Antigo Testamento e indo para o Novo, esse texto que a gente leu do apóstolo Pedro, ele tem uma importante correlação com uma advertência, ou com uma, desculpa, com a ordem de Deus para Abraão. E eu quero mencionar algumas coisas. Esse texto que Pedro escreveu, ele tem uma correlação forte com algumas diretrizes que Deus estabeleceu para o seu povo. E essas diretrizes, se fossem obedecidas, cumpridas, faria deles, irmãos, um povo diferente. Um povo com estilo de vida exemplar diante de outros povos pagãos. E nós podemos observar essa realidade em alguns textos. Em alguns textos. O primeiro que eu quero citar para vocês está lá em Êxodo capítulo 19. Abre comigo, vamos fazer leitura desse texto? Êxodo 19, versos 1 ao 6. Olha o que está escrito lá. Êxodo capítulo 19, versos 1 ao 6. Vou fazer leitura, por favor, acompanhe aí. No dia em que se completou, ou que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Acho legal porque Deus usa uma expressão muito peculiar para se dirigir ao seu povo. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha só. Qual que era a intenção de Deus aqui, irmãos? Era formar a partir desse povo um reino de sacerdotes. Uma nação santa. E para que isso fosse possível, eles precisariam obedecer. Já percebeu que a obediência, ela sempre foi uma pedra no sapato do ser humano? Percebeu que a obediência sempre, desde o início, é algo que pega o ser humano? Olha, Deus chama Moisés, fala: dirige essas palavras para o povo. Vocês serão, dentre todas as nações, o meu tesouro pessoal. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas para que isso seja possível, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. E nós sabemos na sequência do texto que Deus escreve em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Além de outras leis e diretrizes que nós observamos no desenrolar do Pentateuco. O propósito dos mandamentos, irmãos, dos 10 mandamentos, era dar ao povo uma identidade distinta. Às vezes a gente olha para os 10 mandamentos e a gente pensa: Deus queria aprisionar o povo, Deus queria que o povo vivesse sob essa dura serviço dos 10 mandamentos. Não, não é nada disso. Pelo contrário, os 10 mandamentos era para dar ao povo uma identidade distinta, única.
Não para que o comportamento deles fosse controlado por regras. E se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é que fé não tem a ver com regras, irmãos. Fé tem a ver com princípio, com obediência. Não com regras que nos controlam, que nos escravizam. A intenção de Deus com os mandamentos é que o coração deles fossem transformados. É que por meio da sua palavra o coração deles fossem transformados, eles adquirissem uma nova cosmovisão. Trocar as lentes velhas e desgastadas do Egito pelas lentes novas de Canaã. Era isso que Deus queria, irmãos, desde o início. E isso certamente resultaria numa maneira diferente de viver, de se relacionar com Deus, com os povos vizinhos, e que o testemunho deles fosse vivo e autêntico. E aqui eu abro outro parênteses para dizer para vocês o seguinte: a ordem de Deus não muda. Os princípios de Deus não mudam. O contexto histórico e cultural pode mudar de um lugar para o outro, de tempos para tempos. Isso acontece mesmo, muda. Os desafios mudam. Por exemplo, os desafios deles há mais de 1000 anos atrás não são os nossos desafios hoje. Concorda? É diferente. A cultura que eles viviam naquele período é diferente da nossa cultura. Mas uma coisa que não muda, irmãos, é os princípios de Deus. A ordem não muda. A ordem, ela continua a mesma. Essa é exatamente essa realidade que a gente encontra na instrução de Pedro, do apóstolo Pedro, que além de nos relembrar que nós somos peregrinos no mundo, ele também destaca que o nosso estilo de vida precisa ser coerente com a nova identidade que nós recebemos de Deus. E segundo Pedro, quem nós somos? Olha lá, 1 Pedro 2,9. Nós lemos agora há pouco, nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, o tesouro pessoal, a menina dos olhos de Deus, o tesouro pessoal de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu olho para esse texto, irmãos, é inevitável eu não pensar na minha vida, como era a minha vida no passado. Triste vida no passado. Quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha história. Deus me resgatando literalmente das trevas e me transportando para a luz. É Deus me dando uma nova identidade, uma nova lente. Troca a lente. Tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. É Deus mudando a minha vida. E eu sei que foi assim com você. Amém? É por isso que nós estamos aqui. E quando eu falo disso, eu também penso que a nossa identidade, ela está ligada ao nosso propósito. Nunca esqueça isso. A nossa identidade em Cristo, ela está ligada ao nosso propósito. Qual é o propósito? Fica claro quando a gente lê 1 Pedro 2,9, é testemunhar, é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de uma vida distante, perdida, sem sentido, para uma vida totalmente de significados, cheia de sentido. E na sequência do texto, olha lá, o apóstolo Pedro, ele deixa algumas instruções
para esse viver santo, né? Para essa vida diferenciada. Olha só, verso 11. Abster-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Todos nós, irmãos, estamos conscientes dessa luta, não é mesmo? Nós somos chamados para a liberdade, mas não podemos usar a liberdade para dar lugar à vontade pecaminosa. Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 5. Ele vai escrever que há uma guerra constante, uma luta travada entre a carne, a nossa natureza humana, carnal, pecaminosa, inclinada para o mal, e do espírito. Duas naturezas estão em choque. A natureza humana, carnal, e a natureza espiritual que você e eu recebemos quando nós nascemos de novo. Então Pedro está chamando, olha, se afastem desses desejos. Segundo, verso 12, olha lá, viver de maneira exemplar entre os pagãos, ou seja, entre aqueles que não creem em Deus e muito menos obedecem os mandamentos de Deus. Sejam diferentes. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Olha, mostre por meio do seu comportamento exemplar que você conhece a Deus. Olha lá o verso 13 e 14. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Lembrando que ele escreve num período em que o imperador Nero governava Roma. É um homem que mandava matar e que matava os cristãos, inclusive queimados, como tochas vivas, iluminando as ruas de Roma. E Pedro está escrevendo para os cristãos, para os irmãos e irmãs, e dizendo, olha, sujeite-se a toda autoridade entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes. Pedro tinha noção, irmãos, de que o Estado, o império naquela época, ainda que perverso, deveria ser respeitado por aqueles que viviam ali. E aqui, lógico, a gente poderia abrir um parênteses para colocar a nossa realidade hoje no Brasil. Nós vivemos uma realidade, irmãos, política, um cenário geral difícil. Nós não concordamos com muitas coisas que os nossos governantes tentam impor sobre nós, mas nós precisamos nos sujeitar por amor a Deus, por obediência à sua palavra. Agora, lógico, nós não somos capazes de governo nenhum. Tá certo? Aquilo que fere os princípios que nós cremos, nós precisamos sim, irmãos, nos levantar com muito respeito, com muita coragem e nos posicionarmos. Olha lá, verso 15. Pratiquem o bem, porque praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Olha só, verso 16. Vivam como pessoas livres. É isso que nós somos, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Verso 17. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Olha só as instruções que ele deixa. Muito significativos e pertinentes para nós, com certeza. E eu quero concluir, irmãos, fazendo uma transição aqui do desenvolvimento para a conclusão, dizendo o seguinte, enfatizando o que está registrado na Bíblia. Peregrinação envolve também renovação de aliança. Envolve confiança, obediência e consagração. Tudo isso, irmãos, tem a ver com peregrinação. O chamado de Abraão e sua experiência nos ensinam isso.
E eu quero comprovar essa realidade por meio de dois episódios bíblicos clássicos. O primeiro está nesse texto de Êxodo 19, que nós acabamos de ler, que menciona que no dia que se completaram 3 meses que Israel havia saído do Egito, eles chegaram no Monte Sinai. No verso 10 e 11 diz: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, tá lá, olha lá, e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. O povo deveria estar pronto, pois o próprio Deus desceria sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. E o texto é exatamente isso que acontece. Eles estão lá reunidos, só Moisés sobe, Deus vem sobre o monte, irmãos, e há relâmpagos, trovões, o povo fica apavorado. Imagina a cena. Deus diz para Moisés: estabelece um limite, que ninguém passe desse limite e que ninguém toque no monte, porque se tocar, será exterminado, fulminado. Tamanha era a glória da presença de Deus real, viva naquele lugar. E olha a palavra: consagre o povo. Irmãos, a consagração é importantíssima nessa caminhada de peregrinação. Pastor, o que é ser uma pessoa consagrada? É ser uma pessoa piedosa. Uma pessoa totalmente voltada para Deus e para os seus princípios. Uma pessoa que vive de maneira a agradar a Deus em tudo. Uma pessoa que consagra a sua vida para seguir o Senhor. Isso é uma pessoa consagrada. E Deus está dizendo: olha, consagre o povo. Verso 14, olha só, Moisés desce do monte e consagra o povo. E eles lavaram as suas vestes. E se você seguir o texto, você vai ver lá no capítulo 20, que foi nesse exato momento que eles receberam os 10 mandamentos, para que fossem obedecidos e finalmente eles se tornariam um povo diferenciado na terra. E o segundo episódio, irmãos, está lá em Josué capítulo 24. Antes de morrer, Josué já velhinho, lembrando que ele foi sucessor de Moisés, lembra, Moisés morreu, ele agora é sucessor de Moisés na liderança dos israelitas, ele reúne todas as tribos, convoca todas as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e ele começa, irmãos, a trazer a memória do povo. Olha só, Josué capítulo 24, verso 2 e 3, ele traz à memória os grandes feitos que Deus havia realizado na vida do seu povo. E ele inclui ali o chamado de Abraão, Abrão, que depois se chamou Abraão, as promessas que Deus destinou a ele. Ele menciona, ele traz à memória do povo a libertação dos israelitas ali do Egito, por meio das 10 pragas, verso 5, ele menciona, ele traz à memória a travessia do Mar Vermelho, onde Faraó e o seu exército foi engolido pela água. E também, irmãos, ele convoca uma renovação de aliança. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: nessa peregrinação, meu irmão, é importante renovar a sua aliança com Deus. Só que eu também preciso te dizer outra coisa. Essa renovação de aliança foi baseada em renúncia. O que nós precisamos renunciar hoje? O que eu preciso renunciar hoje para renovar a minha aliança com Deus? Mas antes da renúncia, essa renovação da aliança, ela foi antecipada com uma ordem clara. Olha lá o verso 14 até o verso 18 de Josué 24, que ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Olha só. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade
e fidelidade. Eu abro um parênteses para dizer, se tem uma coisa que Deus espera de nós, irmãos, é que nós o sirvamos com integridade e com fidelidade. Uma coisa que eu costumo dizer é que Deus, ele é digno do melhor, irmãos, da nossa vida. Deus é digno do melhor do seu tempo. Deus é digno do melhor das suas forças, do melhor dos seus recursos. Deus é digno do melhor de tudo que Ele tem dado para você. Só que às vezes, na caminhada, nós fazemos o contrário. A gente faz igual o povo de Israel fazia, né? Ao invés de sacrificar um animal, um cordeiro de 1 ano perfeito, eles levavam animais cegos, mancos, doentes, para sacrificar como uma oferta para Deus. Às vezes, irmãos, nós fazemos o mesmo. Nós corremos o risco de fazer o mesmo. De oferecer para Deus o último minutinho do nosso dia. A sobra das nossas forças, a sobra dos nossos recursos. Mas Deus, nunca se esqueça, Ele é digno do melhor de tudo o que nós somos. E para finalizar, eu quero recorrer a dois personagens. Primeiro, de novo, o apóstolo Pedro, que nos lembra aos seus leitores e lembra a gente hoje que nós éramos como ovelhas desgarradas. Quem já foi ovelha desgarrada aqui? Ele diz isso, 1 Pedro 2,25. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Não se esqueça, você ainda é um peregrino nesse mundo. Pastor, quando é que termina essa peregrinação? Só o dia que Jesus voltar. Quando é que ele volta, pastor? Não sei. Eu só sei que ele vai voltar. E que nós precisamos estar preparados. E a outro personagem que eu recorro, e eu quero fechar com isso, é um homem chamado John Wesley, um teólogo britânico, precursor do movimento metodista, que inclusive lá na Inglaterra foi usado por Deus num período, de um grande avivamento que a Inglaterra viveu. Hoje, irmãos, tem igrejas do Brasil, vou dizer isso com pesar no coração, olha a realidade que nós estamos vivendo. Igrejas no Brasil fazendo caravanas para ir para a Inglaterra. Sabe para quê? Para encorajar muitos cristãos, igrejas que estão se fechando num país onde um dia houve um grande avivamento, iniciado por John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, George Whitefield, inclusive um avivamento que deu início à Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e que se espalhou, depois pelos Estados Unidos e outras partes do mundo. Olha o que John Wesley disse: busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó. Essa terra não é o destino de vocês. E aí eu acrescentei embaixo: estamos a caminho da casa do Pai. Amém? Nós estamos a caminho da casa do Pai. Jesus disse lá nos evangelhos: na casa do meu Pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu nem teria dito. Eu vou preparar lugar e depois eu voltarei para buscá-los. Um dia, irmãos, nós ainda somos peregrinos no mundo. Um dia nós estaremos na casa do Pai. Feche os seus olhos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Como é que está o seu coração? Eu não sei se você hoje precisa renovar a sua aliança com Deus. Eu não sei se você tinha ou tem consciência que a jornada de um peregrino, eu citei aqui, quando eu fiz a definição básica de peregrino, a jornada é longa, irmãos. A fé cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A fé cristã, entenda isso, é uma longa jornada, uma longa corrida. E como é importante nessa longa jornada perseverarmos na fé, obedecer a Deus, nos consagrarmos a Ele, confiar na Sua palavra. Como é importante, irmãos, renovar a nossa aliança com Ele. Talvez hoje, como é importante a renúncia, a consagração. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas você sabe. E à luz das Escrituras que você possa responder para Deus hoje. Primeiro comece a agradecer, porque Ele te resgatou das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Ele te tirou das trevas e te transportou para a luz. Maravilhosa luz que nós só encontramos na pessoa divina, majestosa de Jesus Cristo. Agradeça por isso. Também agradeça a Deus, uma sugestão, agradeça a Deus que nessa peregrinação você não está sozinho, Ele está contigo. Não tenha medo, Deus está com você. E depois, quem sabe, reconheça a sua real condição hoje. Talvez preciso renunciar coisas. Talvez preciso renunciar pecados. Talvez eu preciso me consagrar ainda mais. Com certeza isso nós precisamos. Talvez eu precise, você precise renovar a sua aliança com Deus. Faça isso por meio da oração. Ore ao Senhor. Agradeça. Obrigado, Senhor. O Senhor nos chamou, nos resgatou de uma vida solitária, sem sentido. Nos tirou das trevas, da escuridão e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque em Cristo nós recebemos uma nova identidade, uma nova vida. E essa identidade, a sua palavra ensina que está atrelada a um propósito. E esse propósito é anunciar as grandezas do Senhor. É anunciar Jesus Cristo nesse mundo. Que possamos fazer isso, que possamos estar empenhados nessa tarefa. Obrigado pelas pessoas, meus irmãos e irmãs, aqueles que o Senhor trouxe. Obrigado por aqueles que posteriormente no canal do YouTube vão ter acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós ainda somos peregrinos. Precisamos dessa consciência que a peregrinação nesse mundo é longa, é árdua, é difícil. Mas ao mesmo tempo ela é prazerosa, porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Assim como o Senhor se manifestou na vida dos israelitas, quando eles saíram
do Egito, numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite, ou seja, a própria presença gloriosa, viva do Senhor, seguiu o seu povo pela peregrinação no deserto. Aliás, peregrinação que durou 40 anos. Isso também nos ensina que o tempo não está nas nossas mãos. O tempo pertence a Ti, Senhor. A história pertence a Ti. O que nos cabe é sermos fiéis, é sermos íntegros, é servirmos o Senhor com integridade, com fidelidade, é nos consagrarmos e nessa noite renovar a nossa aliança contigo. Renovar o compromisso de segui-lo com fidelidade, com integridade, entregando, deixando o melhor no altar do Senhor. Que possamos te entregar o melhor dos nossos recursos. Que possamos te entregar o melhor do vigor das nossas vidas. Ajuda-nos. Talvez alguém aqui que se sinta como eu tenho me sentido, Senhor, essa semana, cansado, desgastado fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente desanimado. Renova essa pessoa essa noite. Renova o seu coração, renova o seu ânimo, revigora as suas forças físicas, derrama um bálsamo de refrigério sobre a vida da sua igreja essa noite, Senhor. Se há alguém aqui cansado e desanimado, possa sair daqui renovado, revigorado, em nome de Jesus. Consciente também de que a peregrinação ela é longa, ela é árdua, ela é difícil, mas o Senhor está conosco. O Senhor Deus não nos isenta das nossas responsabilidades, muito menos nos isenta de desafios e dificuldades, pelo contrário, mas o Senhor prova que mesmo nos desafios e nas dificuldades, o Senhor está conosco. Obrigado por isso. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado. Fortalece os meus irmãos e as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado também vocês que têm nos acompanhado pelo canal do YouTube. Não esquece de se inscrever, dar o seu like e seja abençoado pela palavra de Deus. Um grande abraço.